tarde, queridos estudantes do sétimo ano. Eu sou o professor Eduardo de Geografia e hoje nós teremos a nossa segunda videoaula. O tema tratado nessa videoaula será a população brasileira e os principais conceitos populacionais. Esse conteúdo está disponível no percurso 5 do nosso livro didático. Tenham uma boa aula. Vamos primeiro abordar os principais conceitos populacionais. População absoluta, populoso, população relativa e povoado. População absoluta é o número total de habitantes de um determinado lugar. População absoluta é o total de habitantes, é o número total, é a população total desse local. Populoso, país ou região que possui mais de 100 milhões de habitantes. Quando se trata de populoso, existe uma relação direta à população absoluta. Para ser considerada populosa, esse país ou essa região deve possuir mais de 100 milhões de habitantes. População relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Povoado. Uma região, para ser considerada povoada, deve possuir mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos agora abordar algumas características da população brasileira. O Brasil possui cerca de 210 milhões de habitantes. O Brasil atualmente é o sexto país mais populoso do planeta. Até junho de 2019, o Brasil ocupava a quinta colocação. Em junho de 2019, o Brasil perdeu a quinta colocação para o Paquistão. Hoje, nós temos a sexta colocação. Ao lado do slide, nós temos uma lista com os 10 países mais populosos do mundo. Primeiro, a China. Em segundo lugar, a Índia. Em terceiro, vem os Estados Unidos da América. Em quarto, a Indonésia. Em quinto, o Paquistão. Em sexto, o Brasil. Sétimo, a Nigéria. Oitavo, Bangladesh. Nono, o México. E décimo, o Japão. Percebam o seguinte: existe uma predominância de países subdesenvolvidos entre os 10 países mais populosos do mundo. Isso é uma característica que nós iremos falar mais à frente. Vamos agora analisar o mapa da distribuição populacional do Brasil. O Brasil possui cerca de 210 milhões de habitantes. A maior parte da sua população habita a região litorânea, as capitais e a região próxima ao Distrito Federal. Então você tem 3 grandes polos de concentração. A região litorânea abriga mais de 70% da população brasileira. Depois você tem as capitais e, em terceiro, mas não menos importante, a região próxima ao Planalto Central, próxima à capital federal. A distribuição da população pelo território do Brasil, ela é heterogênea. É uma distribuição desigual. Densidade demográfica. Também existe o número de habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica é a população relativa de uma determinada localidade. O Brasil ele tem uma densidade demográfica de cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica baixa. O Brasil não é considerado um país povoado. Porém, por possuir mais de 200 milhões de habitantes, ele é considerado um país populoso. No Distrito Federal é diferente. O Distrito Federal tem uma população absoluta, uma população total de cerca de 3 milhões de habitantes, o Distrito Federal e o entorno. Não é considerado uma região populosa. Porém, possui uma densidade demográfica superior a 500 habitantes por quilômetro quadrado, sendo assim considerada uma região povoada. Superpopuloso e superpovoado.
Esse conceito, ele é um conceito qualitativo. Ele não leva em consideração o número de pessoas da região ou do país, mas sim a capacidade que o governo, que as autoridades possuem em dar aos habitantes locais boas condições, condições dignas. Quando se fala de superpopuloso e superpovoado, não existe um conceito quantitativo, e sim qualitativo. Qual a capacidade do Estado, qual a capacidade do governo em dar qualidade de vida para a sua população? Qualidade de vida em todos os termos: saúde, educação, segurança, lazer, cultura, emprego. Taxa de natalidade. O conceito de taxa de natalidade está relacionado ao número de pessoas que nascem vivas em um ano, em um determinado período, que geralmente é utilizado 12 meses ou um ano, em uma determinada localidade para cada grupo de 1.000 habitantes. Esse é o conceito de taxa de natalidade. É o número de pessoas que nascem vivas num período de um ano em um determinado local para cada grupo de 1.000 habitantes. No Brasil, essa taxa de natalidade vem caindo nas últimas décadas. Existem alguns fatores que são fundamentais, que são preponderantes, que são determinantes para essa queda na taxa de natalidade. Vamos analisá-los. Primeiro, o elevado custo de vida no meio urbano. Morar na cidade é caro. Existe um custo urbano elevadíssimo. Um custo com educação, um custo com moradia, um custo com saúde, transporte, entretenimento. Então, morar na cidade é caro. Quanto maior o número de pessoas de uma família, maior será o gasto dessa família. Segundo elemento, a maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Esse é um fator muito importante. Quanto maior o número de mulheres no mercado de trabalho, mais tempo as mulheres destinam à produção fora das residências, menor é o tempo que elas vão ter para cuidar da família. Beleza? E por último, a popularização dos métodos contraceptivos. A popularização dos métodos contraceptivos é um fator também determinante para a queda na taxa de natalidade. Com a divulgação, com a universalização, com a possibilidade da população ter acesso a métodos contraceptivos, isso faz com que a taxa de natalidade caia. Outra coisa muito importante é o planejamento familiar. Bem, vou deixar aqui para vocês uma atividade muito importante, uma atividade que vai servir para revisar, para fixar o conteúdo estudado no percurso 5. E na questão 4, eu deixo uma pesquisa que vai servir de ponte para dar início à nossa terceira videoaula. Eu agradeço muito a participação de vocês e até a próxima.